Muito bem, às 8h35, nós vamos conversar agora sobre o Marco do Gás. Já estivemos em algumas ocasiões falando a respeito desse assunto, sobre a importância dessa nova legislação para o setor e para a nossa região também, devido à questão do polo cerâmico e também de outras indústrias que se utilizam do gás. Há toda uma expectativa de que isso possa impulsionar os negócios e esse projeto está lá em discussão, então vai entrar em votação em Brasília. A expectativa é de que a votação aconteça na próxima semana e hoje a gente vai conversar mais um pouquinho a respeito dessa questão do Marco do Gás. Hoje num formato diferente, estamos aqui no estúdio com Luiz Fernando Quilice, diretor de Relações Institucionais da Aspacer. Bom dia, Quilice, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão nos acompanhando e hoje, como você disse, temos aí um convidado especial. Com certeza já estamos na linha com o deputado federal Laércio Oliveira, do Progressistas, o deputado que é o relator do chamado Marco do Gás. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, uma honra muito grande poder conversar com vocês, uma satisfação, quero cumprimentar o Quilice aí também presente conosco. Vamos fazer um bom papo sobre esse assunto que certamente vai melhorar muito a vida do Brasil e dos brasileiros. Deputado Quilice, ele tem sido o nosso informante aqui em relação a essas discussões sobre o Marco do Gás e também sempre reforçando para os nossos ouvintes, os nossos internautas, a importância desse projeto para a nossa região. Nós estamos aqui no polo cerâmico, não é? Como é que o senhor vê essa questão do impacto positivo na economia que é aguardado? A abertura de investimentos, chegada de investimentos, nós estamos passando por uma pandemia. Isso realmente mudou o cenário econômico do país. Então, o novo mercado do gás significa a indústria competitiva, significa a geração de empregos, significa investimentos, significa o reaquecimento do parque industrial brasileiro, que vem sendo muito penalizado em função desse preço do gás tão alto no nosso país, um dos mais caros do mundo. E isso tem prejudicado muito a nossa indústria. Então, esse novo projeto 6407 significa tudo isso, todos esses avanços prestes a acontecer e a gente está muito otimista com isso. Eu vou passar a palavra ao Luiz Fernando Quilice, que ele vem acompanhando de perto essa votação, esse trâmite do projeto lá em Brasília, não é, Quilice? Exato, Carla. Inicialmente eu quero deixar aqui um grande abraço ao deputado Laércio Oliveira, que é do estado do Sergipe, e que assumiu essa bandeira em defesa do novo marco regulatório do gás, com muita intensidade, com muita transparência, tem tido uma conduta absolutamente exemplar no debate sobre o novo marco regulatório do gás, e agora ficamos todos nós na expectativa de que o mesmo possa ser votado na próxima semana. Como o deputado Laércio Oliveira colocou, o gás, ao que parece aos olhos do cidadão comum, o gás não é algo presente no seu dia a dia. Muito pelo contrário, o gás está presente no dia a dia de todo cidadão. Desde o cidadão que está num ponto remoto da Amazônia ou num ponto mais movimentado na Avenida Paulista ou em outro grande centro do país, esse cidadão ele está todos os dias se defrontando com o gás, e absorvendo essa fonte de energia. É o gás natural que muitas vezes gera energia elétrica para os brasileiros através do seu uso nas termoelétricas. O gás natural está na produção de cerâmica, que está em mais de 80% das casas dos brasileiros. O gás está na indústria química, na indústria do vidro, na confecção de remédios, medicamentos, na indústria do aço, do alumínio, enfim, em diversos segmentos industriais. Portanto, embora de maneira indireta, o cidadão brasileiro consome gás em função dos produtos e serviços que ele acaba adquirindo, mesmo que ele não tenha o gás canalizado em casa. O gás brasileiro hoje ele é um dos mais caros do país, como colocou o deputado Laércio, para a indústria. Ao final do ano passado, ele estava, por exemplo, 300% mais caro do que o gás industrial oferecido à indústria americana, 200% mais caro do que o gás industrial oferecido para a indústria europeia. Isso afeta a competitividade, inibe novos investimentos, e esse projeto de lei que o deputado Laércio Oliveira está relatando vai permitir justamente a abertura desse mercado,
fazendo com que nós tenhamos maior concorrência, maior oferta de gás e ele chegue a um preço mais barato ao consumidor, seja industrial ou seja o cidadão comum. Quires, tem algum questionamento ao deputado? Você que está acompanhando de perto essa questão? Exatamente, cara. Vamos então aqui conversar com o deputado Laércio. Laércio, inicialmente, bom dia para você. E fica a expectativa, não é, deputado, de que o projeto de lei possa ser votado já na próxima semana na Câmara dos Deputados. A expectativa é essa? É essa sim, nós estamos muito otimistas com referência a isso. A gente tem usado aqui uma palavrinha, a gente tem comentado sempre que o projeto está maduro, ele está pronto para ser votado. Nós temos conversado com todos os partidos, nós temos conversado inclusive com aqueles poucos que se dizem contrários ao projeto, não pelo texto apresentado à mesa, mas com sugestões de inclusões de artigos, mas que a gente entende que para esse momento, para o relatório que foi construído na Comissão de Minas e Energia, é suficiente para essa nova modernização do mercado do gás no país. Aí sugestões são muito bem-vindas, mas a gente prefere tratar isso em um outro momento, em um outro ambiente, não nesse projeto. O que a gente precisa é resgatar o Brasil, esse retrocesso que ele vive com a lei desde 2009 e levar o Brasil para um ambiente novo, dentro do que o Quires se colocou aí, muito bem colocado, pela importância que ele significa para a sociedade brasileira em todas as camadas sociais. É esse discurso que a gente tem apresentado aos partidos, e é dentro desse otimismo que a gente tem a expectativa de na próxima semana votar o projeto. Gostaria de saber do deputado Laércio Oliveira, que é o relator do Marco do Gás, a partir dessa expectativa, né, de início da votação já na semana que vem, até esse novo marco ser colocado em prática. Quanto tempo? Qual é o tempo desse trâmite, deputado? O tempo estimado, né? O projeto segue a tramitação daqui da Câmara. Nós fizemos um avanço muito grande, porque esse projeto estava na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Ele saiu da Comissão de Minas e Energia, foi para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde ele recebia a relatoria, e esse projeto ainda ia passar por 2 comissões. Teríamos aí um período de 2 anos ainda de tramitação desse projeto, até a votação dele no plenário da Câmara, porque aí é outro processo. Tem que ter muita articulação com lideranças, mas nós atropelamos no bom sentido, atropelamos esse prazo e nós saímos direto da Comissão de Desenvolvimento Econômico para o plenário da Câmara. Aí já existe um avanço grande. Aprovado na Câmara, e a primeira etapa é voltar ao mérito, depois os destaques. E certamente nós teremos que fazer esse enfrentamento, que é natural também na nossa rotina aqui na Câmara. Em seguida, ele vai para o Senado. Se houver alteração no Senado, no texto, aí o processo no Senado é sempre mais rápido. Se tiver alteração, ele volta para a Câmara. Aí entra na pauta para ser discutido aquilo que o Senado propôs, de inclusão ou de exclusão. Mexeu no texto, ele precisa voltar para a casa de origem, e a casa de origem é a Câmara. E a partir daí, ele segue para a sanção do governo, na sanção do presidente, que pode receber vetos ou não. Pela construção que nós estamos fazendo hoje, o cenário hoje, essa palavra de otimismo que eu queria deixar, e é esse otimismo que me move. Hoje, esse é um projeto, e esse texto é um projeto que tem a aceitação do próprio governo, através do Ministério das Minas e Energia, Ministério da Economia, Palácio do Planalto. A satisfação com o projeto que está apresentado com o relatório é muito positivo. A partir daí, nós temos a academia, pessoas, homens e mulheres extremamente competentes, estudiosos do assunto, que classificam o relatório como muito bom, aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário para o Brasil nesse momento. Nós temos o player como Quilice aí, que representa uma instituição tão forte e que usa com tanta intensidade o gás. Juntamente com ele, nós temos, e eu tenho muita satisfação de dizer isso, nós temos centenas de entidades, todas somadas ao gás, o que a gente está chamando de player. E agora nós temos aqui na Câmara um ambiente que a gente está tentando construir para tentar harmonizar os interesses, trazer conhecimento a todos eles do que seja esse projeto, para que
a partir daí sim a gente consiga avançar e, se Deus quiser, logo em breve, fazer com que esse momento da sanção desse novo marco, que vai fazer com que a sociedade brasileira viva melhor, a gente consiga isso. Estamos na linha com o deputado federal Laércio Oliveira, ele que é relator do Marco do Gás, e aqui no estúdio com o Luiz Fernando Quirici, que é o diretor de Relações Institucionais da Aspacer. Nosso assunto hoje é o Marco do Gás. Tem aqui uma pergunta de ouvinte, deputado: qual a previsão do número de geração de empregos se o projeto for aprovado? Outro benefício, né? Com a aprovação desse novo marco do gás, o Brasil se abre para o mundo em termos de atratividade de investimentos. É um setor que está em retrocesso no nosso país, precisa avançar muito. Somente para os seus ouvintes terem uma ideia, o Brasil tem 9.400 quilômetros de dutos. A Argentina tem 14, e a Argentina é do tamanho de São Paulo. Então, os Estados Unidos têm 400 mil quilômetros de dutos. Então, veja como nós estamos atrás, como uma lei mal feita e mal aplicada, uma lei monopolista, como é essa, prejudica um país, prejudica uma nação como um todo. Então, agora nós estamos na expectativa desse novo marco abrir o Brasil para o investimento, e o mundo todo olha para o Brasil. Certamente nós temos problemas, sim, mas o mundo todo olha para aqui porque tem um mercado consumidor com alto potencial. Então, qual é a expectativa que a gente tem? De geração de 4 milhões de empregos, segundo estudos desenvolvidos por várias entidades. Por quê? Porque esse mercado vai receber investimentos intensos. Além de tudo, nós temos as descobertas de novas riquezas do solo, do pré-sal, a exemplo do meu estado de Sergipe, que tem uma perspectiva de, nos próximos 4 anos, estar produzindo 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Então, para onde eu escoo essa produção? Esse gás, para onde ele vai? Então, ele precisa de dutos, ele precisa de outros modais para que ele chegue ao consumidor, e isso é uma expectativa, e isso promove exatamente a geração de emprego. E certamente isso vai acontecer. Eu quero saber também do Luiz Fernando Quirici em relação aqui à nossa região. Como é que é essa expectativa de geração de empregos com a aprovação do Marco do Gás? Existe uma expectativa muito grande em relação ao processo de reindustrialização do país. A nossa indústria sofreu muito ao longo da última década, principalmente em função das crises que nós tivemos por volta de 13, 14 e agora, mais recentemente, com a pandemia. Então, o gás será, sem dúvida alguma, um elemento indutor de reindustrialização. Isso vai potencializar novos investimentos, o aumento da competitividade da produção nacional. Em relação à região especificamente, é importante, talvez seja um dado que poucas pessoas saibam. Hoje, o município de Santa Gertrudes é a segunda cidade do estado de São Paulo com maior consumo de gás de uso industrial no estado. Se nós somarmos o consumo de Santa Gertrudes, de Rio Claro, Corderópolis, Ipeúna, adicionando também, se for o caso, Piracicaba e Limeira, nós temos aqui a região que mais consome gás de uso industrial no estado. Portanto, como São Paulo é o estado mais industrializado do país, com certeza nós somos, se não a principal, mas uma das principais regiões do Brasil que consome gás natural. Esse é um dado importante. Portanto, em função do fato de que nós temos aqui uma base industrial que consome muito gás, na medida em que ela ganha competitividade, por exemplo, no caso da cerâmica, será possível, ao longo dos próximos 3, 4 anos, dobrarmos a capacidade de exportação, aumentar o mercado internacional. Se hoje nós exportamos 12% da produção, ao longo dos próximos 3 anos nós vamos passar para 24% de volume de exportação. Isso significa novos equipamentos, nova tecnologia, novos empregos. Portanto, é um ciclo bastante positivo que se coloca em função da abertura do mercado de gás. O deputado falou numa possibilidade da geração de 4 milhões de novos empregos. Isso ao longo da cadeia produtiva do gás, desde a produção, passando pelo escoamento, processamento, transporte, distribuição e consumo. E ao longo de toda a cadeia produtiva da indústria.
É importante dizer também que o gás ele vai chegar a um preço mais barato, por exemplo, para a Dona Maria, que está cozinhando em casa, fez o café logo pela manhã, daqui a pouco vai preparar o almoço, não é? O GLP é um tipo de gás que vem junto com o petróleo, porque aqui no Brasil nós temos muito gás associado ao petróleo. Então, ela também vai ter reflexos positivos com o barateamento do GLP, a indústria com o gás natural. Vamos gerar emprego e desenvolvimento para o país. Isso que eu ia perguntar também, pedir ao Quirici, a gente já conversou algumas vezes aqui, o Luiz Fernando Quirici, representando a Aspacé, já explicou do que se trata o marco do gás, mas qual que é, assim, em linhas gerais, para a gente poder, para o nosso ouvinte, o nosso internauta que está chegando agora, não vem acompanhando essa questão, o que o marco vai modificar nessa questão do gás? De forma muito rasa e objetiva, Carla. Hoje nós temos um único agente que prevalece em todos os elos da cadeia produtiva do gás, que é a Petrobras. É ela quem mais produz, é ela que faz o escoamento, é ela que faz o transporte, atua em diversas distribuidoras de gás espalhadas pelos estados e tem um consumo também muito intenso. Então o projeto de lei do gás, e até em função de mudanças infraconstitucionais que aconteceram ao longo do último ano, vai possibilitar com que a Petrobras continue se retirando do mercado de gás e novos agentes possam adentrar nesse circuito. Então nós teremos uma maior quantidade de agentes ofertando gás, produzindo gás, ofertando gás, usando as infraestruturas essenciais, os dutos de escoamento, a rede de transporte, né? Também tendo maior participação privada nas distribuidoras de gás e também no consumo. Então, na medida em que a gente tira a Petrobras, ela se retira desse mercado, novos ofertantes entram, nós vamos ter uma capacidade de gerar mais gás, numa maior quantidade, vai haver maior concorrência e quem vai ganhar é o cidadão brasileiro. Abrindo o mercado, né? Isso acontece em vários setores. Os preços tendem a cair com certeza. Exatamente, é muito parecido, evidentemente tem as suas particularidades, uma situação com a outra. Mas você há de se lembrar, e o ouvinte também, daquilo que nós vivemos há 20 e poucos anos, enfim, na área da telefonia, né? Quando nós tivemos a abertura do setor da telefonia, nós percebemos uma imensa concorrência. Hoje todo mundo tem um aparelho celular, quando não dois, né? A telefonia fixa praticamente caiu no desuso, mas a área de comunicação ela se ampliou, melhorou e os preços foram barateados. Guardadas as devidas proporções, é isso que deve acontecer com o mercado do gás ao longo dos próximos anos. Muito bem, infelizmente nosso tempo terminando aqui. Quero agradecer a participação do deputado federal Laércio Oliveira, que é o relator do Marco do Gás, é do Partido Progressistas. Deputado, muito obrigada pela participação. Nós estamos aqui sempre à disposição para que o senhor traga as notícias sobre esse trâmite do projeto aí na Câmara. Eu que agradeço, eu ouvi atentamente a fala do Felipe e eu gostaria de morar na região de vocês, depois do Marco do Gás, porque é tanta coisa boa que vai acontecer, além de outras que a gente não teve tempo de expor, mas realmente é uma transformação intensa e certamente a região de vocês, por ter vocação no consumo do gás industrial principalmente, terá avanços significativos, com consequências para a população, consequências positivas para a população como um todo. Estou muito feliz e quero agradecer a oportunidade a vocês. Obrigada e tenha um bom dia. Quirici, muito obrigada pela sua participação, sempre trazendo informações importantes aqui sobre a nossa região, sobre o polo cerâmico, que a gente sabe que envolve muitas famílias, são 9.000 famílias envolvidas em toda essa questão do setor cerâmico, não é? Exato, cara. Se nós multiplicarmos esses 9.000 famílias, 9.000 pessoas que atuam de forma direta nas cerâmicas por 3, 4 na área de influência do núcleo familiar, nós chegamos aí a 30, 40, 50 mil pessoas. Isso é importante para a região e daí o motivo da gente ter se dedicado, a Aspacer ter se dedicado ao longo dos últimos 7, 8 anos nessa discussão sobre o gás. A discussão não surgiu de uma hora para outra, ela foi amadurecendo com o tempo. Começou lá atrás e nós conseguimos avançar até agora. Precisamos avançar ainda muito mais com a aprovação desse marco na Câmara dos Deputados, depois no Senado e teremos aí um período de 2, 3, 4 anos nessa transição. A partir desse momento nós teremos de fato o reflexo visível na vida do cidadão,
dessa transformação na área do gás natural. Obrigado, Carla, obrigado, Marcos, e aqueles que nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais. Obrigada, bom dia. Obrigado.